Gente, vamos lá, eu vou começar, tá? Vamos começar a falar um pouquinho. Eu queria falar um pouco sobre mim, né? Porque tem muita gente que não me conhece. A maioria de vocês me conhece apenas pelo Instagram, né? E algumas poucas pessoas realmente me conhecem mais de perto. Mas eu queria falar rapidamente sobre mim, quem sou eu, porque eu sou uma mãe que fica aqui falando loucamente na internet sobre a educação dos filhos, sobre rotina, sobre atividades. E eu queria dizer a vocês, né, que eu sou casada há 8 anos e quando eu tava, eu acho que com 2 anos e um pouquinho, nós engravidamos da primeira filha. Foi uma surpresa maravilhosa, porque não estava nos nossos planos. Gente, deixa eu só fazer uma observação rapidinho. A live vai ficar disponível no YouTube, tá certo? A gente vai salvar ela, mas a gente vai disponibilizar ela no YouTube para vocês. Outra coisa, se vocês têm interesse que outras pessoas vejam, vamos apertar aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e divulga aí. É só você apertar e vai aparecer uma relação dos seus amigos. Vocês enviam aí pra gente espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E aí, então, quando foi com 2 anos e um pouquinho, nós engravidamos da primeira filha. E eu tinha, em 2013, acabado de me formar. Eu sou formada em Direito, mas nunca peguei sequer meu diploma, tá? Porque algumas pessoas pensam que eu sou advogada, mas eu não sou. Eu sou apenas formada em Direito. Nunca exerci a profissão, a não ser durante o tempo que eu estava na faculdade, que eu exerci por alguns anos. Mas assim que eu me formei em dezembro de 2013. E em janeiro de 2014, nós tivemos a surpresa, né, que eu estava grávida. E aí, com uma gravidez não planejada, né, nos trouxe muito medo inicialmente. Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Quem me conhece de perto sabe disso. Não tenho, assim, seletividade em questão de assunto. Se algo me interessar, eu vou estudar, eu vou buscar informação. E aí, quando eu me descobri mãe, eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Então eu estava ali com todos os ânimos, com todo o empenho, com todo o gás para exercer a minha profissão. Só que aí eu me descobri que estava esperando um bebê, gerando um bebê em meu ventre. E naquele momento, por um tempo, eu fiquei me questionando, né? Meu Deus, agora eu vou interromper tudo na minha vida. Como é que vai ser? Como é que será? Como é que eu vou cuidar dessa criança que eu não tenho experiência, né, nenhuma, mas eu sempre quis ser mãe, eu sempre desejei ser mãe. E a partir do momento que eu me vi naquela situação, eu simplesmente decidi desenvolver aquele ofício, né, com tudo. Então eu passei a minha gravidez inteira de Luísa, eu estudava muito, eu lia muito, eu virava madrugadas estudando. E eu meio que transferi aquele tempo que eu estava na faculdade, toda aquela ansiedade, toda aquela expectativa para começar a trabalhar na minha área, eu simplesmente transferi para a maternidade. E foi aí que todo esse conhecimento que eu passo para vocês é dessa trajetória, desde a gravidez da minha primeira filha, que eu comecei a estudar assim, desesperadamente, vorazmente. Eu estudava muito, muito, muito. Hoje ainda estudo bastante, mas claro, né, com 2 crianças pequenas, eu preciso me ajustar melhor a essa rotina, mas eu comecei a estudar para entender, né, para colocar em prática, para saber como era que eu ia fazer. Só que depois disso eu me vi apaixonada pelo mundo materno. E mesmo com todas as dificuldades, né, não pensem que aqui em casa é diferente, tá? Não pensem. Eu abri o grupo esses dias, né, em alguns momentos, e quando eu pedia para vocês colocarem lá, e aí, me digam as expectativas, me digam as dificuldades de vocês, e era unânime, todas. Não pensem que é diferente. Tinha mãe que dizia que estava louca, tinha mãe que dizia que já tinha vontade de deixar os meninos e fugir, tinha mãe que dizia que não sabia mais o que fazer, que ia arrancar os cabelos, enfim. É a realidade da maioria das mães, né? Em algum momento da vida, né, nós mães vamos passar por isso. E eventualmente os pais também, né? Se for um pai participativo que estiver ali sensível à situação, também acaba passando por isso. Mas foi daí que surgiu
toda essa minha paixão, e aí depois Luísa nasceu, e aí cada fase que ela ia passando, eu lia muito, estudava muito. Quando foi parto, eu estudei tudo sobre parto, botava meu esposo para assistir todos os partos comigo, e a gente botava programa de parto, tudo era parto. A minha gestação era parto, eu queria parto normal, e a gente passou a viver essa realidade juntos. Só que, claro, né, a mulher, como ela tá bem mais nesse âmbito, né, a mulher é muito mais sensível, muito mais perceptível do que o homem, então, evidentemente, eu mergulhei muito mais fundo. E aí, depois que Luísa nasceu, eu continuei estudando, e aí era amamentação. Aí tudo sobre amamentação eu sabia. Quando tinha alguma amiga que o peito, depois que eu já tinha passado o início, aí algum amigo o peito empedrava, eu ia lá, avisava e mostrava como era a pega correta, porque era assim, quando eu passava por uma situação, eu estudava tudo sobre aquela situação e virava meio que um especialista naquele tema. E aí passou, Luísa cresceu, Mariana chegou e eu permaneci do mesmo jeito. Então, a partir disso, quando foi em dezembro do ano passado, meu esposo sempre me incentivou muito a escrever, porque eu sempre gostei de escrever, sempre tive muita facilidade, gosto muito de falar, de me relacionar com as pessoas. Tenho uma característica muito forte de ajudar as pessoas, de aconselhar. Então, sempre também as pessoas me procuravam muito para tirar uma dúvida, para perguntar. Então, meu esposo me incentivava muito nessa questão de eu fazer alguma coisa com isso. E eu sempre, não, menino, isso é só... Eu pensava, né, isso é só um hobby, eu gosto de escrever por escrever, gosto de falar por falar. Mas, com a realidade que nós estamos vivendo, com a situação caótica que a maioria das famílias vivem, né, a gente faz parte de uma geração que é uma geração totalmente indiferente, uma geração totalmente imediatista, uma geração totalmente alheia aos valores. E eu comecei a sentir a necessidade de expor, né? Eu comecei a sentir vontade de passar aquilo que eu já aprendi, de passar aquilo que não apenas eu aprendi, mas que eu pratico na minha casa. Como eu falei em um dos grupos, eu não lembro quantos, porque a gente está já em 11 grupos de WhatsApp. Eu não consigo realmente me lembrar, mas ontem à noite, ontem de madrugada já, eu abri um dos grupos e aí eu estava interagindo com o pessoal e eu falava sobre isso, né, que a gente precisa repassar o conhecimento, né, não adianta a gente ter um conhecimento apenas para si, e que não se enganem, que a realidade aqui eu também passo por dificuldades, não é porque eu estou passando aquilo que eu vivencio, e é justamente sobre isso que eu falava, a questão de o que eu vou passar para vocês, o que eu vou compartilhar com vocês, são coisas que eu aprendi, mas coisas que eu pratico na minha casa, tá? Então, assim, são coisas que deram certo comigo. Como até hoje uma mãe perguntou falando sobre roer unha, e eu disse, ó, eu nunca fiz nenhum estudo sobre roer unhas, mas minha filha já roeu e eu fiz assim. Então, assim, eu vou passar para vocês justamente aquilo que eu vivencio, com base, né, com fundamento, mas também algo muito prático, porque nós mães, né, muitas vezes nós queremos algo mais prático, algo mais direto, que seja mais eficaz, que alguém já tenha vivenciado para nos passar. E por que eu escolhi esse tema? Porque é o dilema de toda família, né? A maioria das famílias, eu acredito que todas as famílias, em algum momento elas lidam com essa dificuldade. Um filho que é rebelde, uma filha que responde atrevidamente, e os pais ficam nesse meio sem saber como agir muitas vezes, sem saber o que fazer, não sabe se bate, não sabe se grita, não sabe se coloca de castigo e acaba fazendo tudo isso muitas vezes, se desesperam, ficam se sentindo culpados e pensam que é só uma fase. Não, é só uma fase, né? Acreditam ou se iludem achando que é só uma fase e na verdade vira uma bola de neve que vai cada vez mais crescendo e algo que parecia só ser uma fase se torna um terror constante. Então, por conta disso que eu quis compartilhar, né, eu já estava, esse projeto desse mini curso, né, que não é um curso tão extenso, mas um mini curso, a Semana da Obediência, ela nasceu no meu coração já há um tempo, alguns meses, só que era outro tema. E foi muito interessante, porque uma semana, eu acho que, uma semana não, um dia ou 2 dias antes de lançar,
eu resolvi mudar o tema. Meu esposo quase que enlouquece, né? Porque é ele que acompanha todos os bastidores, é ele que organiza. Eu fico mais com a parte do conteúdo mesmo, de estar aqui de frente, mas todo o suporte por trás quem me dá é o meu esposo. Inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento a ele, porque sem ele isso aqui seria impossível. Porque ele me dá o suporte tanto com a parte técnica daqui, como também com as meninas. Então, está aqui registrado para que vocês saibam. E aí ele ficou louco, ele disse, como é que tu muda assim um assunto em cima da hora? Porque tu devia ter pensado nisso antes. Eu disse, não, porque, olha, veja, desobediência todo mundo vivencia. E eu preciso falar sobre isso porque é um desespero. E realmente eu vejo isso, que muitas pessoas muitas mães ficam desesperadas, muitos pais. E é uma situação que realmente nos tira do eixo. E quando a gente vê uma criança obediente, eu acredito que todo mundo é assim. Quando a gente vê uma criança obediente, a gente chega até a pensar que é um ser de outro mundo, né? Porque a realidade na maioria das casas são crianças que não obedecem. Só que nós precisamos entender que isso é real, é possível, certo? E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que o seu filho pode ser obediente. Não é algo utópico, né? Não é algo que impossível, não é algo que não, só acontece com fulano, porque fulana tem isso. Muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e achamos que tem algo de diferente ali naquela casa, porque aquela criança obedece àquela mãe, obedece àquele pai. Mas, gente, é possível com todo mundo, certo? Principalmente eu queria frisar que a gente vai estar falando aqui de crianças normais, de crianças que não têm nenhum transtorno, de crianças que não têm nenhuma deficiência. E quando eu estiver falando, eu peço que vocês compreendam dessa forma. Por que eu estou explicando isso? Porque eu sei que existem realidades que realmente são atípicas. Existe a realidade de uma criança que tem TOD, existe a realidade de uma criança que tem autismo, existe a realidade de uma criança com síndrome de Down. Então, esses conceitos, esses princípios, esses processos que eu vou estar ensinando aqui para vocês, que eu vou estar compartilhando com vocês, tudo isso pode contribuir, pode agregar para que vocês apliquem com essas crianças também especiais. Mas vão ter peculiaridades, vão ter situações que não é possível seguir a regra, tá? Então, assim, quando eu falo que é possível fazer exatamente, que é possível ter um filho obediente, eu estou falando na regra, eu tô falando da maioria, né, que são crianças normais. E eu queria falar um pouquinho, iniciar falando um pouquinho para vocês sobre as gerações, né? Quando a gente pensa na geração dos nossos avós, o que é que a gente pensa? O que é que a gente visualiza? O que é que a gente consegue exatamente no primeiro momento, em se tratando de obediência, lembrar? Que eles apenas olhavam para os filhos e os filhos obedeciam. E até nessa semana aconteceu num grupo e uma mãe disse assim, eu não sei o que é que são todos, eu não sei o que é que essas crianças têm, porque as crianças de antigamente, elas eram diferentes. E eu preciso dizer algo para você. Eu acredito sim que existem algumas diferenças, algumas pequenas diferenças provocadas pelo ser humano mesmo, né? Como a questão da energia, as crianças de hoje em dia são muito mais elétricas, né? Antigamente a criança vinha abrir o olho com 8 dias, né? Hoje em dia, praticamente com 8 dias, a criança já está com o celular na mão. Então, assim, existe essa questão do estímulo que o ser humano mesmo provoca no bebezinho. Mas as crianças de antigamente, geneticamente falando, são as mesmas crianças de hoje em dia. Mas o que modifica é a postura dos pais. E para falar de obediência, para entrar nesse assunto, eu preciso fazer uma introdução. E nessa introdução eu preciso que vocês, pais e mães que me acompanham, tenham muito claro em mente que a educação familiar, ela se inicia nos pais. Talvez isso seja duro para vocês ouvirem. Talvez isso soe de maneira confrontante, né? Talvez isso deixe vocês assim, poxa, pausazinha aqui. Estão ouvindo? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok? Deu uma pausa aqui, tá? Tudo jóia? Vamos continuar então. Muitas vezes a gente, e eu falo isso com propriedade, tá? Porque
durante essa semana e durante o tempo que eu tô aqui no Instagram mesmo, que eu utilizo essa rede como uma ferramenta para ajudar famílias, eu escuto muito: ah, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Meu filho não me obedece. E muitas vezes nós pais, a gente olha para o filho, a gente tem essa visão do filho que ele não obedece porque ele é lá um serzinho maligno que veio só para tirar nossa paz, né? A gente tem muito esse olhar para a criança como se ela fosse o problema, como se ela que não sei o que é que eu faço, porque tudo eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, eu faço tudo por ele e ele não me obedece. Não, porque eu dou a minha vida por ela e ela não me obedece. Então, eu preciso começar essa semana da obediência falando que a primeira educação que nós precisamos fazer é a nossa própria educação. A educação, eu falo muito isso aqui no Instagram, eu falo muito aqui nas caixinhas de perguntas e também no privado, quando as pessoas entram em contato. E eu digo isso: antes de educar os nossos filhos, nós precisamos nos reeducarmos. E isso é muito verdadeiro. Eu não falo como um chavão, como um ditado, como algo que sai da boca para fora, mas como algo realmente verdadeiro. Porque muitas vezes aquilo que nós reclamamos do nosso filho, muitas vezes aquele comportamento que nos incomoda tanto, muitas vezes aquelas situações que a gente não consegue lidar com aquele comportamento que nos tira do eixo. Esse comportamento, essa reação do nosso filho, ela é gerada pelo nosso mau comportamento, ou pela nossa falta de instrução, ou pela nossa omissão. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, se você tiver com um caderninho aí, ou se tiver uma caneta perto, coloque aí bem grande: antes de educar o meu filho, eu preciso me reeducar. Porque a verdade é essa. E quando a gente fala de obediência, a gente precisa entender que a falta de obediência, ela gera muitos prejuízos. Não é apenas, e eu vou falar com propriedade, né, de tantas pessoas que eu vi. A gente teve, assim, um número de inscritos que a gente não esperava, foram muitas pessoas e o que eu mais ouvia, né, lógico, como o assunto era obediência, mas muita gente falando: não, porque meu filho não sei mais o que fazer, meu filho não me obedece. E colocando essa responsabilidade como se fosse do filho, né? Não, porque eu não tenho paciência, não, porque eu não sei mais o que fazer. E nós precisamos pensar que a responsabilidade é nossa. Então, a primeira atitude é nossa. Então, se você iniciar esse curso, essas aulas, né? A gente vai falar vários princípios, a gente vai falar de maneira direta, a gente vai falar sobre a maneira prática, como educar realmente, como corrigir. Mas se você não iniciar com isso em mente, que a primeira pessoa a ser educada é você, então você não vai conseguir aplicar isso na sua família e aí você não vai conseguir ter o filho que você tanto deseja obediente. Então, partindo desse princípio, partindo desse ponto, a gente consegue reter as próximas coisas que nós iremos tratar aqui e aplicar. Mas esteja aberto, né? Esteja disposto, esteja flexível, seja flexível para mudar aquilo que em você precisa ser mudado. Porque quando a gente pega uma responsabilidade e coloca nas mãos de uma criança, nós estamos sendo covardes. Porque a gente não pode colocar a responsabilidade, a gente não pode colocar a culpa no mais fraco. Se eu que sou mais forte, se eu que sou adulto, se eu que sou melhor desenvolvida, se eu tenho minhas habilidades, minha personalidade muito mais formada, então a responsabilidade é minha. Eu não posso transferir isso para uma criança. Então, a educação, a falta de obediência, ela traz muitos prejuízos. Não é só a questão da falta de impulso, né? Porque muitas vezes a gente vê as mães, os pais que reclamam, falando: ah, porque eu não consigo conter meu filho. Não, porque eu peço, mas ele não me obedece. Mas eu queria pensar com vocês, o que gera isso, né? O que ocasiona isso? Por que acontece a desobediência? E aí eu coloquei aqui alguns pontos que eu queria tratar com vocês. A primeira questão é a ausência. E aí quando eu falava da geração anterior, né, da geração dos nossos avós, que bastava apenas que o pai ou que a mãe passasse um rabo de olho, né, como chama, e as crianças obedeciam, eles tinham a presença de alguém que representava essa segurança, essa confiança.
Crianças precisam de regras bem estabelecidas. Elas precisam ter uma segurança, uma confiança para que elas possam obedecer. E muitas vezes a gente está cobrando da criança a obediência, a gente quer que a criança seja obediente, mas a gente não transmite segurança, a gente não transmite equilíbrio, a gente não transmite confiança. Como é que essa criança vai obedecer? A criança, naturalmente, ela tem uma inclinação para o mal. Ela tem um instinto. Não, quando eu falo inclinação para o mal, me entendam. A criança, ela é pura, mas assim, ela tem os instintos, né? No próprio instinto da criança, ela tem a questão de fazer aquilo que é para defender o seu interesse. Isso é normal, isso é comum, isso acontece com todo mundo. Isso é algo que faz parte do ser humano. Então, quando tem lá uma criancinha brincando, que tá uma criancinha de 2 anos, 3 anos, que tá lá com o seu brinquedinho, se chega alguém e toma aquele brinquedo, naturalmente, a reação dessa criança ou é empurrar, ou é puxar de volta, ou é bater, né? Ela vai defender, porque a criança, o ser humano, naturalmente, quando ele nasce com esse instinto de defender a si próprio. Ele não tem razão de contextualizar ali naquele momento, não, eu não posso fazer isso, eu preciso me conter. E alguém está perguntando aqui, como transmitir segurança e equilíbrio para o meu filho? É exatamente isso. Sendo esse adulto responsável. É justamente isso que a gente está falando. Para a gente transmitir essa segurança, essa confiança, eu preciso ser a pessoa madura. Eu não posso sair da minha posição de mãe e me igualar à minha filha, e ficar batendo boca, e ela grita de um lado e eu grito do outro. E a gente vai... a próxima aula, né, fala sobre autoridade, o princípio da autoridade, e a gente vai falar bem destrinchado isso. É o tema central do nosso curso, certo? Eu, inclusive, pensei até em começar por ele hoje. Estava conversando com meu esposo à tarde e dizendo, acho que eu vou iniciar com autoridade. Mas é importante que a gente tenha essa visão antes de como acontece, de como se organiza, os prejuízos que essa desobediência causa, que a falta de obediência ela traz para a família. Então, o que gera a desobediência? A ausência, como eu falei, né? Antigamente, a mãe vivia dentro de casa, então ela era essa referência. O pai também, a gente vê que as condutas, os valores eram muito bem estabelecidos. Eles tinham valores muito claros. Então, outro ponto que a gente pode colocar aqui é que a falta de valores bem definidos, ela também causa essa desobediência. Porque, como eu falei, a criança precisa dessa segurança, dessa orientação, ela precisa ser conduzida. A criança não se conduz a si própria com bondade, com coerência, se inclinando para o melhor caminho. Se ela for sozinha pelo caminho que o instinto dela lhe direciona, ela vai para um caminho ruim, ela vai para um caminho de egoísmo, para um caminho de pensar em si mesmo primeiro, para depois ver quando crescer, sei lá como é que vai ser. Outro ponto que causa a desobediência é que após essa ausência, as mães e os pais, eles tentam compensar os filhos. Isso é um perigo muito grande, porque quando a gente compensa uma ausência com alguma coisa, com algo material, a gente está passando inconscientemente a informação para os nossos filhos, para uma criança, né, que tudo bem se eu não estiver aqui, tudo bem se você não tiver ordens, tudo bem se a minha presença faltar, mas tá aqui um presente. E a criança vai introduzindo isso no seu inconsciente, na sua educação, que não, tudo bem se meu pai não tiver, mas se ele traz um presente para mim, ou se ele me dá um celular novo, se ele me permite fazer o que eu quero, isso é muito prejudicial, porque junto com essa ausência, junto com essa compensação, muitas vezes o papel, e eu digo assim, 90% das famílias, o papel de pai e mãe, ele tem sido substituído, ou por um aparelho, que a maioria eu acredito que seja por um aparelho como a televisão, como um celular, ou por outras pessoas. A partir do momento que você não assume o seu papel, a sua responsabilidade, você deixa esse espaço aberto. E aí essa criança ela vai ser conduzida, ela vai ser direcionada por quem ela sentir confiança, por quem se dedicar mais em apresentar aquilo que pensa, né? Só que nenhuma mãe cuida tão bem de outra criança como cuidará da sua, né? Nenhuma mãe que realmente quer o melhor pelo seu filho, nenhum pai, ele vai conseguir substituir a função dele colocando outra pessoa. E quando a mãe se ausenta, quando o pai se ausenta demais,
Eu sei, gente, eu tô falando aqui da ausência da mãe, eu vou falar muito assim pra mãe. Primeiro porque a maioria, né, do público é materno mesmo, é da mãe. E segundo, porque nós sabemos que a função principal da mulher, né, a função primordial da mulher é essa, é de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar realmente dos seus, de estar ali estabelecendo um ambiente seguro para a sua família se desenvolver. E quando eu falo isso, né, em pleno século XXI, ano 2020, muitas vezes, né, eu sou criticada, eu sou taxada de... tá querendo tirar o direito das mulheres de trabalhar. E não é isso. Com a ausência da mulher, eu não estou falando que você não pode trabalhar fora, eu não estou falando que você não pode seguir uma carreira profissional, eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que a função principal da mulher é de cuidar do seu lar, é de cuidar do seu eixo familiar, é de dar o suporte para o marido, de ser esse apoio, de ser auxiliadora. E quando eu falo da geração dos nossos avós, eu não coloco como um padrão perfeito ou como um exemplo perfeito que em nada errou e que deve ser copiado na íntegra. Não é isso, porque quando a gente olha para a geração dos nossos avós, e por que eu falo dos nossos avós e não falo dos nossos pais? Porque na dos nossos pais já começou a haver um afrouxamento nessa educação. Os nossos pais, eles já começaram, as nossas mães, né, elas já começaram mais a saírem de dentro de casa, buscar essa independência financeira, buscar também o suporte. Eu sei que a realidade é que muitas famílias realmente necessitam. A renda da mulher como profissional, como um trabalho fora, ela é relevante dentro de casa. Mas acreditem, eu estava fazendo por esses dias uma pesquisa e na maioria das famílias, essa renda não chega nem 30% do valor do que ela recebe para dentro de casa. Ou seja, ela não trabalha pelo financeiro em si. E quando a gente vai avaliar toda essa conjuntura, quando a gente vai ver e o dinheiro, o que é que ela despende de valores para poder trabalhar fora, porque se ela trabalha fora e o seu filho fica em casa, ela precisa de alguém para cuidar, ela precisa colocar num hotelzinho, ela precisa pegar transporte, ou se não pega transporte, ela precisa ter um carro. E tudo isso são custos que muitas vezes não são observados. Eles não são pontuados na hora de tomar uma decisão. 77% das pessoas, no geral, elas acreditam simplesmente. Não existe um estudo, não existe um respaldo, não existe nada. Elas simplesmente acham que a mulher tem que conquistar o seu espaço no lugar de trabalho, no mercado de trabalho. E aí eu falo disso assim de uma maneira enfática. Por quê? Porque a mulher que ela reconhece a sua função, a mulher que ela reconhece a sua utilidade, a mulher que ela realmente se enxerga como essencial que ela não tem essa necessidade. Ela não precisa simplesmente conquistar uma carreira de sucesso, ela não precisa sair para o mercado de trabalho e competir com seu esposo e lutar e ficar ali guerreando para ter um direito igual. Ela não precisa disso. Porque ela vai saber desenvolver a sua função, o seu papel com excelência. Ela vai conseguir ser a melhor versão dela, né? A gente escuta muito essa frase que, inclusive, eu, na maioria dos casos, não concordo, mas assim, como isso é uma frase que ela é muito usada, você precisa ser a sua melhor versão, você precisa desenvolver a sua melhor versão. A mulher consegue desenvolver a sua melhor versão, ela consegue desempenhar o seu melhor papel, se aceitando. Então, essa guerra feminista, né, que direitos iguais, porque a mulher precisa receber igual com o marido, ela precisa estar nas ruas igual, a mulher precisa ser chefe, ela precisa assumir cargo de chefia, ela precisa estar em evidência. Isso é uma filosofia, é uma ideologia que por trás disso vem o pensamento de desinstituição, né, de realmente prejuízo para a família como um todo. E quando eu falo isso, por que eu falo isso? Porque se a gente perguntar para essas mulheres que querem desenvolver, se a gente perguntar, mas você não quer desenvolver essa sua função, essa melhor versão em casa, podendo conciliar, e mesmo aquelas que têm a oportunidade de fazer isso, elas não querem. A mulher quer, muitas vezes, sair de dentro de casa. E aí nisso, a gente às vezes tem muitos filhos mal educados, mal criados. E isso é fruto dessa ausência, isso é fruto dessa falta de referência.
E o pai também, como estou falando da mulher, mas o pai também, ele tem filho, mas ele não se sente responsável, ele não se sente o protetor, o guardador, aquele provedor como era antigamente, né? Que ele, acontecesse o que acontecesse, ele ia dar conta da família dele, ele ia proteger e guardar a família dele. Então, tudo isso são papéis que vão sendo invertidos, filosofias, ideologias, pensamentos que vão sendo colocados dentro da gente sem que a gente escolha, né? A gente não percebe isso, vai acontecendo e daqui a pouco, quando a gente se pega, quando a gente para realmente para pensar, e por que eu tô falando isso? Amor, traz só um guardanapinho pra mim, que tô com calor. Quando a gente para pensar, e por que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha a minha primeira filha, quando eu só tinha ela, e eu pensava, eu não via a hora de ela poder ir para a escola e aí eu poder conquistar o mundo, né? Porque eu pensava, não, quando ela for para a escola, eu vou poder exercer minha profissão, eu vou poder fazer o que eu quiser, eu vou ter o meu horário livre, como se o filho, ele nos impedisse de exercer o nosso trabalho. Só que tem uma frase de C.S. Lewis que fala o seguinte, eu não sei se vai ser na íntegra dessa maneira, mas o contexto é o mesmo. E ele fala justamente o seguinte, os nossos filhos não nos impedem de exercer o nosso trabalho, não nos atrapalham no nosso trabalho. Eles são o nosso melhor trabalho. Então, quando a gente observa isso, quando a gente deixa de ter essa necessidade, essa ânsia de sair do nosso papel, de deixar alguém lá, eu escuto direto, gente, eu escuto isso constantemente, que, ai meu Deus, eu não vejo a hora de sair, eu não vejo a hora de deixar, não, eu não aguento passar 2 horas com esses meninos. Gente, essas crianças são seus filhos. Então, é muito sério isso, existe uma deficiência muito grande. A gente pensa que ter filho é apenas algo assim, pronto, é porque para satisfazer uma vontade minha. E a maternidade, ela não veio para trazer prazeres nem fazer cócegas, né, para os pais. A maternidade, ela vem justamente a maternidade e a paternidade, tá, gente? Quando eu tô falando aqui maternidade, mas eu tô falando para os dois. Eu tô falando como responsáveis os pais, os dois, ambos dos filhos. A maternidade, esse filho que chega nas nossas vidas, né? Ele vem para nos mostrar a realidade como ela é. Ele vem para nos tirar o egoísmo, ele vem para nos mostrar as feiuras que há em nós mesmos. Porque quando a gente passa a enxergar o filho como um desafio que a gente precisa melhorar para poder educá-lo melhor, que a gente precisa aprender para educá-lo melhor, que a gente precisa se reeducar para educá-lo melhor, então a gente passa a viver de uma outra maneira. E ficar com os filhos em casa não vai ser mais um saco. Ficar com os filhos em saga não vai ser, ai meu Deus, porque durante essa quarentena, né, eu tenho ouvido isso constantemente, eu não aguento mais, ai meu Deus, eu não vejo a hora dessas aulas voltarem para colocar meus filhos, mandar meus filhos para a escola de volta. Gente, eu falo isso, eu esqueci de falar aqui no início, mas eu sou colunista numa rádio aqui na cidade, da região, na verdade, ela atua em 83 cidades aqui da região. E eu sou colunista lá em dessas semanas que eu estava lá, eu falei justamente isso, que a gente precisa entender, a gente precisa perceber que a responsabilidade de cuidar, de educar dos nossos filhos é nossa. Não é da escola, não é da avó que fica enquanto a gente sai para trabalhar, não é da babá que fica, não é da secretária que ajuda. Tudo isso é possível, eu não estou falando que não deva ter, eu não estou falando que não pode existir, que você tem que ser lá aquela mãe que mata e morre, que vive só em função dos seus filhos. Eu não estou falando isso, o que eu estou querendo que vocês compreendam é que a responsabilidade, né, essa principal função, a educação primordial dos nossos filhos é nossa, pais e mães. Os filhos, eles são presentes, eles são bênçãos, eles são heranças. Eles não são um peso, eles não são um espinho na carne que vem ali para nos incomodar, para nos tirar de tempo. Não é. Os filhos são bênçãos. Agora, muitas vezes, a nossa atitude, a nossa postura diante dessa educação familiar é que vai desenvolver todos esses prejuízos. E aí, quando o filho não está obedecendo, quando o filho está mal educado e a gente culpa o filho, na verdade, a culpa é nossa. E eu não estou falando isso para trazer peso. Tá? Eu não estou falando para trazer julgamento sobre você, eu estou falando para que você entenda, para que você observe o que você precisa
antes de tudo, antes de a gente entrar na questão prática, antes de a gente começar a falar de maneira pontual, como repreender o meu filho, como corrigir, ele bate, o que é que eu faço? Antes de a gente entrar nesse contexto, você precisa se ver como adulto, você precisa se posicionar como adulto, você precisa internalizar isso, que para lidar com as frustrações, com as desavenças, com os embates, você precisa ter essa postura equilibrada. A falta de paciência, ela é um grande contribuinte da desobediência, né? Não parece, mas muita gente, né, reclama, porque eu não tenho paciência. A maioria, eu acredito que eu vou chutar em 99%. Não tem paciência. Não, porque eu não tenho, não tenho paciência, não tenho paciência. Mas, gente, o filho é seu. Foi você que gerou, foi você que teve. E aí, eu engravidei sem querer, como quando eu disse, né, que Luiz é uma surpresa. Mas, gente, qualquer pessoa que tem relação sexual, ela sabe que está sujeito a ter um filho. Então, a partir do momento que a gente aceita, a gente corre esse risco e a gente precisa ser responsável também por ele. A gente precisa entender que se a gente está naquele relacionamento, se a gente está num casamento, porque não tem nenhum método 100%. Eu tô falando isso por isso, porque não tem nenhum método que garanta 100% que você não vai engravidar. Então, a partir do momento que a gente sabe que existe essa possibilidade, a gente também precisa estar preparado para lidar com essa realidade. Porque a gente vê muito isso, né? Se fala, porque é instinto de mãe. Porque a mãe nasce com esse instinto. E isso eu acho até pesaroso para a mãe. Porque muitas vezes a verdade é que a gente não nasce com instinto, né? Muitas vezes a gente vai ter que ralar, a gente vai ter que sofrer para aprender. Porque não é feito um cachorrinho que ali quando nasce, ele corre direto para a teta da mãe e se amamenta. Não é assim. A gente sabe que a realidade é muito diferente. A mãe não nasce e o filho vai como aquela hora de ouro, né? Que a hora dourada que se fala muito, que o bebê mama lindamente ali. Não é assim. A verdade é que é penoso, a verdade é que o peito fere, que sangra muitas vezes, que a gente precisa buscar uma casa de leite, que a gente precisa buscar um suporte. Então, a gente precisa entender que desconstruir essa fala, é instinto materno, é instinto paterno. Eu tô falando assim porque quando a gente coloca essa mentalidade sobre uma mãe, que ela não está conseguindo lidar com o seu filho, a gente deixa de olhar a situação dela e se colocar no lugar. E é necessário que a gente tenha essa empatia. Porque muitas vezes, e quando eu vi a situação de vocês ali no grupo, os comentários, eu pensava assim, poxa, me dava no primeiro momento uma tristeza, né? Porque eu pensava, uma dor, porque eu dizia, poxa, essa mãe tá desesperada, esse pai, que tinha alguns pais também, eu disse, poxa, eles estão desesperados, eles estão precisando de um socorro. E talvez, muitas vezes, a gente pensa que não tem jeito, que não vai ter solução. E por um momento também, né, me dava essa tristeza, mas me dava uma alegria. Me dava uma alegria também por saber que eu já alcancei algumas coisas na minha vida. Eu já consigo algumas não vou falar privilégios, porque pode soar de maneira equivocada, mas eu já consigo educar as minhas filhas de uma maneira que eu consigo ajudar outras mães. Então, assim, me veio essa felicidade por isso. E esse é o maior intuito desse curso, esse é o maior intuito desses dias que nós iremos passar aqui, literalmente ajudar. Porque uma sociedade com mais famílias bem estruturadas, uma sociedade em que existem mais pessoas que lutam pelo mesmo objetivo, vai ser uma sociedade melhor. E eu penso muito nisso quando eu estou educando as minhas filhas, quando eu estou passando alguns valores pontuais relevantes para elas, quando eu estou aqui no dia a dia, a todo momento, tentando achar um detalhezinho que eu possa ensinar algo. Às vezes, inclusive, eu vou já falar para vocês aqui, mas é algo que a gente precisa praticar, né? Essa questão de aproveitar todas as oportunidades para ensinar. É nossa obrigação, né? É nossa obrigação educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos. E muitas vezes, às vezes eu tô andando com elas na rua e a gente tá calada ali, eu tô olhando pro chão e eu fico pensando assim, poxa, qual é a circunstância aqui que eu posso utilizar para eu falar para elas, para eu ensinar algo?
porque as crianças elas são esponjas, então tudo elas estão absorvendo. Se você não está ensinando coisas boas, se você não está ensinando valores bons, se você não está ensinando algo que ela possa reter, que vá gerar um resultado lá para a vida adulta, você está se omitindo. E se você está se omitindo, ela vai absorver isso de outra pessoa, de outra circunstância, né? Os pais, eles precisam ser essa referência para os filhos. Os pais precisam ser esse apoio, essa segurança. E quando eu falo de segurança, eu falo disso também. Eu falo de ter um exemplo de boa conduta, um exemplo a ser seguido. As famílias, as crianças hoje estão muito carentes disso. E eu vou sempre, volta e meia, eu vou retomar o assunto da geração anterior. E por que eu faço isso? Existe uma filosofia hoje, um assunto que é tratado de maneira que a criança é o centro. E nas próximas aulas a gente vai falar melhor sobre isso. Mas a gente precisa entender que a criança não é o centro do lar. Então, quando a gente olha para a geração anterior, que tinha uma estrutura muito bem desenhada, o pai era pai, a mãe era mãe e os filhos eram filhos. Cada um estava na sua posição. Não existia uma confusão. Então, quando a gente consegue olhar para trás e ver que já teve um resultado, a gente consegue se ordenar melhor, a gente consegue se organizar melhor. E eu vou adiantar que já está o tempo aqui bem avançado, a gente vai conversando e eu fico muito feliz por isso, porque realmente eu me sinto, né, como eu estou na minha casa, mas eu me sinto à vontade para falar para vocês. Então vai o tempo passando e um outro prejuízo que que a obediência, né, que antecede a desobediência, é a questão dos excessos. A gente vive hoje essa falta de equilíbrio, né? E como eu falava, a geração anterior ela tinha isso bem definido. Hoje há uma confusão. Ou o pai ele é muito rígido, ou o pai ele é muito permissivo. O pai e a mãe, tá? Quando eu falar, eu espero que vocês estejam entendendo quando eu falo assim de maneira geral. Então, muitas vezes o que acontece? O pai ele é aquele pai e a mãe é aquela mãe autoritária. Não, porque meu filho não pode fazer isso. Não, porque minha filha não faz. Não, eu não deixo. Minha filha faz. Aquela criança, ela vive por medo, ela pode até obedecer, ela pode até ser uma criança obediente, mas essa obediência não é uma obediência boa, sadia. Por quê? Porque ela está agindo ali mais pelo medo do que realmente pelo respeito. Eu acredito que obedecer, e a palavra em si, ela tem uma expressão muito importante, que é se submeter, seguir as regras. Existe uma linha de pensamento, de educação que está sendo extremamente difundida hoje em dia, que fala que essa palavra não deve ser utilizada. E o perigo de a gente não utilizar a palavra com o sentido que ela tem é justamente que os valores que estão ali implantados, eles também são destituídos. Então, assim, obedecer sim, tá? A gente precisa falar que as crianças precisam obedecer, isso não é desmerecer a criança, isso não é faltar com respeito com a criança, isso não é tratá-la como se fosse um objeto que tem que se submeter, mas a criança ela precisa dessa condução, ela precisa ser educada. E o que é educar uma criança, né? Educar uma criança é ajudá-la a crescer. Ela precisa ser encaminhada para desenvolver as suas habilidades. Uma criança ela não nasce sabendo de nada. Ela é aquele serzinho indefeso que não sabe muitas vezes nem chorar, né? Tem que dar uma tapinha ali no bumbum para que ela chore. Então, nós como pais, como os gestores dessa criança, nós precisamos ensiná-los, conduzi-los. E educação é exatamente isso, ajudar a crescer, é ensinar as habilidades. A gente precisa ensinar todas as habilidades. A gente precisa ensinar a criança a falar, né? Tem 3 categorias de potências que nós precisamos ajudar a nossas crianças a desenvolverem. Tem a questão física, né, que é aquela parte motora, a gente precisa segurar na mãozinha da criança para ela andar, a gente precisa balbuciar as palavras para ela falar, a gente precisa segurar um pouquinho, colocar uma almofadinha ali nas costas para que ela consiga se sentar. Isso é a educação da parte motora, da parte física, que é muito inteligente, que é muito interessante, que é muito necessária. Quando a gente ajuda essa criança a se desenvolver, nós estamos fazendo o quê? Encaminhando ela para o melhor caminho. Nós estamos fazendo com que ela possa desenvolver suas melhores habilidades. Não é isso que a gente faz quando a gente ensina uma criança a andar?
Porque quem aqui acha normal que uma criança com 5 anos não ande? Uma criança normal. Não é sadio, não é bom. E nós nos preocupamos com isso, com os nossos filhos. A gente se preocupa se aquela criança está ali com um ano e 3 meses e não anda. Meu Deus, será que tem alguma coisa? Né? Mãe é muito assim, a gente se preocupa com o detalhe, né? A criança, não, porque eu mesmo com a minha filha, Luísa, veio nascer o primeiro dente, ela tinha 1 ano e 1 mês. E eu lembro que com 7 meses, todo mês eu dizia, não, vai nascer, o dente dela já vai nascer. Eu achava que, e quando eu ia na pediatra, eu dizia, não tem dente vindo, não tem. E quando eu vi que tá, antes de vir, né, quando a pediatra disse, ó, tá um pouquinho grosso aqui, eu já fui na farmácia, eu comprei escova, eu comprei fio dental, eu comprei pasta, eu equipei, fiz um kit. E a gente é assim, né, a gente mãe, a gente se preocupa, ah não, porque meu filho, teu filho sabe quais são as vogais, né, a gente tem muito essa troca de querer que o nosso filho se desenvolva de maneira muito excelente. Então, a gente se preocupa com a parte motora, com essa parte física, a gente se preocupa também com a inteligência, que é outra potência que tem que ser desenvolvida dos nossos filhos. Que aí a inteligência é o quê? Colocar numa escola boa, ensinar o A, I, O, U, ensinar as vogais e as cores e coloca a criança em tudo que é atividade, e vai judô, e vai balé, e vai natação, e vai... Tem tanta coisa que a criança não tem tempo nem de ser criança. Na verdade, é isso que acontece. A criança não tem tempo de brincar, não, porque bora menino, cuida que tem... E a gente se preocupa com esse lado. Só que existe uma potência muito fundamental, muito relevante. E eu vou dizer que a mais importante de todas, que é a educação da vontade. A gente se preocupa com a educação física, né, que é essa educação dos desenvolvimentos motores. A gente se preocupa também com a educação intelectual, que é esse desenvolvimento do saber, do conhecimento. Mas a gente esquece de educar a vontade dos nossos filhos. E o que é a educação da vontade? A educação da vontade é o primeiro pilar para a gente desenvolver a obediência deles. É quando aquela criança não quer comer, mas aí você diz, filho, você vai comer. Não, mas é porque eu não gosto, eu não quero. Mas a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, que é algo que tem passado despercebido, que a gente não tem notado, mas a criança só quer fazer o que quer. Gente, a vida não é assim. Ninguém, em lugar nenhum da face da terra, faz só o que quer. A gente faz o que quer dentro da possibilidade de fazer o que quer. Mas quando não é possível, a gente faz o que não quer. Né? Quem é que vai dizer que adora aqui acordar de 5 horas da manhã, fazer café da manhã correndo e se troca rápido e fazer tudo isso, se pudesse, se houvesse a possibilidade de dormir até mais tarde, de ficar ali na cama, sem tempo, sem compromisso. Mas o que acontece? A gente precisa se educar a fazer o que não gosta e educar também os nossos filhos para isso. E na educação da vontade a gente vai encontrar justamente esse combate, que é a vontade querendo prevalecer, né? O instinto ali de fazer só o que se quer, e a gente como educador primordial, como pai, como mãe, inclinando o nosso filho, ensinando, filho, você precisa dormir. Não, mas eu não quero, né? Acontece, gente, aqui na minha casa acontece isso. A minha filha, eu até postei essa semana nos stories que a minha menorzinha disse, mãe, eu disse, filha, vamos cochilar, você quer cochilar? Ela disse, não, eu não quero cochilar. Eu disse, por que você não quer cochilar? Aí ela disse, porque o coração dói. Veja, mas a partir do momento que eu deixo a criança decidir o que ela vai fazer, que eu deixo a criança conduzir por que caminho ela vai andar, ela vai sempre procurar o caminho do menor esforço, né? A criança não vai pensar, não, poxa, eu preciso ser determinada, eu preciso ser disciplinada, eu preciso desenvolver meu potencial, eu preciso sentar, eu preciso estudar, porque existe um objetivo maior. Ela não pensa isso. A criança vai pensar, ah, vou nada estudar, eu vou ficar aqui. Então, os pais, como atentos, como dedicados que são, eles vão ter esse olhar de estar inclinando, filho, você precisa estudar agora. E hoje eu falava sobre isso e vou falar bem rapidinho, mas como é que a gente desenvolve esse querer estudar, né? A gente precisa mostrar, filho, ó, eu faço isso com a minha filha, né? Ela tem 5 anos e ela está na fase de pré-alfabetização, mas ela já está quase lendo, e eu tenho incentivado muito ela. E o que é que eu faço? Filha, você quer desfrutar do prazer de não pedir a ninguém para ler, de sentar, escolher um livro e simplesmente ler? Então é assim que a gente vai instruindo, é assim que a gente vai educando essa vontade, tá? Gente, faltam quanto tempo aqui? 2 minutos é para encerrar? 7.
Então tá, então vamos continuar. E aí quando a gente fala dessa educação da vontade, eu posso educar o seu filho, a vontade do seu filho, que eu não conheço, que eu não sei a personalidade, que eu não sei o temperamento, que eu não sei as características, não é possível. Eu só posso, e muitas vezes quando acontece de alguém fazer uma pergunta eu faço o quê, né? Porque aquela caixinha, eu adoro a caixinha, porque ela traz uma extensão de conteúdo que eu posso ali compartilhar com vocês, e ela também ajuda de maneira prática naquilo que você está vivenciando. Então eu sou super adepta, eu boto e interajam, tá? Participem das caixinhas, porque eu amo aquelas caixinhas. Inclusive tem um monte, quando acabar aqui eu vou me sentar e vou responder, antes de dormir eu respondo. Mas o que é que acontece? A gente precisa conhecer o nosso filho, eu não posso educar o meu filho sem conhecer, e por isso, quando a gente vai montando esse quebra-cabeça, é quando a gente percebe o quão importante é a presença, né? A gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente vai dar para os nossos filhos, financeiramente falando. A gente precisa muito mais se preocupar com aquilo que a gente vai passar de valores. E se for possível para você viver com um pouco menos, como foi comigo e com meu esposo, quando a gente precisou tomar essa decisão, que eu estava grávida, e a gente sentou e disse, eu vou ser a profissional que eu sempre sonhei ser, ou como é que a gente vai fazer? Eu sentei com ele e a gente pensou o seguinte, ele disse, dá pra ir se apertando aqui e pagando as contas. Eu disse, então eu vou ficar e vou cuidar dela. E a gente precisou renunciar a muitas coisas, a gente precisou viver em um padrão que talvez a gente conseguisse, se eu trabalhasse fora, viver muito melhor. Mas isso é indiferente diante da qualidade de educação que eu passo para as minhas filhas, diante do crescimento, diante das habilidades que eu consigo desenvolver e os valores que eu, como mãe, como educadora, como uma pessoa que está diariamente com elas, eu consigo passar. Nenhuma professora, nenhuma outra pessoa, nenhuma babá, nenhuma avó, por melhor que sejam, por mais maravilhosas que sejam, elas conseguem ter esse olhar tão assertivo como uma mãe dedicada, como uma mãe atenta. Então a gente precisa conhecer os nossos filhos, conhecer o seu temperamento e características, para que a gente possa ajudar ele a, juntamente com essas características, desenvolver o seu melhor lado e também ajudá-lo a consertar o seu pior lado. Porque quando a gente vai estudar temperamentos, a gente vê que sempre tem as características boas e as características que são ruins. E na educação da vontade a gente vai trabalhar isso, a gente vai dizer, filho, eu sei que um melancólico, por exemplo, né, que tem outras nomenclaturas, mas eu gosto dessas nomenclaturas porque é a que eu aprendi e eu acabo usando essa, tá? Se tiver algum psicólogo aí, que eu sei que esses termos não são mais usados, tá? Mas eu gosto. Então, assim, quando a gente vê o melancólico ali, que ele gosta de chorar, que ele tem aquele desespero, a gente precisa dizer a ele que se controle, que tenha calma, que a mamãe vai ajudar. E a partir depois que a gente consegue educar essa vontade, a gente precisa exercer a autoridade. Porque a nossa autoridade como pai e como mãe é um direito e um dever. E isso é assunto para a próxima aula, tá? A gente vai encerrar por aqui. Já tem quanto tempo?